Graças a Deus. Uma vez perguntaram a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aí a pessoa fica assim, sem saber exatamente o que é a obra de Deus. Porque os discípulos perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. Então, quer dizer que a obra de Deus não é libertar as pessoas, curar os enfermos, ajudar o povo, pregar o evangelho? É interessante. Não é isso, bispo? Responda. É isso sim. É claro que é. Você tem que ajudar as pessoas. Quer dizer, a pessoa que crê no Senhor Jesus automaticamente fará tudo o que o Senhor Jesus deseja que seja feito. Então, se as pessoas não creem muito em Jesus, elas obviamente não fazem aquilo que deve ser feito, que é a vontade de Deus. Porque crer no Senhor Jesus é submeter a sua vontade à vontade dele. Crer em Jesus, que é realizar a obra dele, é isso. É você submeter-se à autoridade suprema dele. Mas não apenas submetendo à autoridade dele quando estiver na igreja, mas submetendo à autoridade dele 24 horas por dia, a cada momento, a cada instante. A crença que o Senhor Jesus requer não tem nada a ver com essa fé vulgar e emotiva que as pessoas religiosas costumam fazer. Porque essa crença emotiva, por um período de tempo, causa uma sensação boa, uma sensação de bem-estar, mas não atende à crença que o Senhor Jesus exige. Resultado, a pessoa não tem uma vida de qualidade, não faz a obra de Deus, quer dizer, se torna como o sal insípido, que não tem sabor, que não dá sabor. O sal que não serve nem para Deus, nem para o diabo, nem para ninguém. É insípido. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, respondendo àquela pergunta dos discípulos: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Você pode ler isso em João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Então, a obra de Deus é essa, que creiamos em Jesus. Então, veja que a extensão, a dimensão da crença que ele requer de nós, que é muitíssimo, infinitamente superior à crença vulgar, à crença religiosa, à crença emotiva, à crença sensacionalista que nós temos visto por aí. Porque, infelizmente e desgraçadamente, as pessoas, por conta do coração enganador, se deixam levar por essa fé
emotiva, por essa fé, sensação, emoção, que faz com que as pessoas pensem e até acreditem que estão na fé. Vai falar para um crente que tem a vida toda destruída, que vive no pecado, que a fé dela não serve para nada. Vai falar para ela. Você vai arranjar briga, você vai arranjar confusão. Mas é o que mais se vê hoje aí. As pessoas na igreja, os crentes na igreja são santinhos. Mas quando estão fora da igreja, são os verdadeiros diabinhos ou diabinhas. Essa é a realidade. Por quê? Porque não crê no Senhor Jesus. Não crê. Porque quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, ela se submete a fazer a vontade dele, não apenas na igreja, mas fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que ela for. Por falta dessa crença verdadeira, dessa crença requerida por Jesus, é que os maus cristãos ou os maus, digamos assim, crentes, dão péssimos testemunhos e muitos incrédulos rejeitam Jesus por causa dos crentes. É uma coisa incrível. Muitos incrédulos são incrédulos por conta do mau testemunho que crentes têm dado. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando eu falo assim, eu não estou dizendo que eu sou perfeito e, de forma nenhuma, estou exigindo perfeição de você. Não, nós todos somos imperfeitos. Todos nós temos falhas. Todos nós temos os nossos erros, porque somos humanos. Somos seres humanos e sujeitos a falhas. Mas, quando Deus requer a nossa perfeição, quando Deus requer que nós creiamos nele, ele está se referindo ao fato de nós sermos seus verdadeiros servos. Servos. Antigamente, o servo ou o escravo não andava calçado, não tinha sandálias, não andava calçado de jeito nenhum. Ainda que tivesse dinheiro para comprar um calçado, ele não podia andar calçado. Por quê? Porque o fato dele andar descalço demonstrava, provava, sinalizava que ele era um servo, que ele era um escravo. Então, essa era a marca do escravo, andar descalço. Andar descalço. A marca que nós trazemos de Jesus não é andar descalço fisicamente, mas é andar na dependência dele. É submeter a nossa vida à vontade dele, é fazer a vontade dele 24 horas por dia. Não apenas na igreja. Muitas pessoas ficam pregando o evangelho, oram para os enfermos, curam o enfermo, libertam os cativos. Nem por isso estão fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque isso aí é simples. Difícil é renunciar à sua própria vida, é negar a sua própria vida, a sua própria vontade, a sua própria concupiscência, para fazer a vontade de Deus. Essa é a realidade. Por exemplo, quando eu criei na Esther, então eu entreguei minha vida para ela. Ela creu em mim também, ela entregou a vida dela para mim. E nós vamos fazer 44 anos de vida em comum. Por quê? Porque há amor? Há amor.
Mas não um amor vulgar, um sentimento. O amor que envolve a fé, que envolve o sacrifício, que envolve dedicação, que envolve companheirismo, que envolve lealdade, que envolve fidelidade, que envolve verdade. Enfim, envolve uma série de procedimentos, um comportamento que verdadeiramente sinaliza que nós nos amamos, de fato e de verdade. Então, quando as pessoas nos veem, elas veem assim, ali está um casal feliz. As pessoas olham assim. Os meus filhos me veem assim. Não, papai e a mamãe são felizes. Onde está um, está o outro. Papai não sai sem mamãe. Mamãe não sai sem o papai. Então, nós vivemos uma vida agarrada um ao outro. Dependemos um do outro. É fato que nem por isso nós deixamos de ter as nossas diferenças. Nós temos as nossas diferenças. Nós temos as nossas individualidades. Ela gosta de uma coisa de um jeito e eu gosto da mesma coisa, mas de jeito diferente. Quer dizer, Deus não nos tira a liberdade de nós, de nos impor, ao ponto de nos impor a vontade dele, independentemente da nossa vontade. Não. Mas é que quando nós cremos nele, quando nós nos entregamos, quando nós rendemos a ele, então a nossa vida se torna uma com ele. É isso mesmo, nós somos um com o Senhor. Assim como a Esther e eu somos um só corpo, quando nos casamos com Deus, quando nos aliamos com Deus, com o Espírito de Deus, então nós somos um no Senhor. Paulo fala sobre isso. Ora, crer no Senhor Jesus envolve isso. Lealdade, fidelidade, verdade, companheirismo, dependência, fidelidade nos dízimos, nas ofertas, fidelidade em tudo. Agora, é fato também que se por acaso eu não consigo ser leal, fiel à minha esposa, que vejo, que toco, que beijo, que abraço, que durmo com ela, ora, como é que eu vou ser fiel a alguém que eu não vejo, que eu não toco, que eu não abraço, que é o Espírito de Deus? Então, minha amiga, meu amigo, a sua vida, você está me ouvindo agora, a sua vida é o retrato do que você é em relação às pessoas. Por exemplo, seu marido, sua esposa, em relação ao seu pai, sua mãe. Você é solteira ou solteiro. Mas qual é o relacionamento que você tem com respeito à sua mãe, seu pai? Há respeito? Há reverência? Há obediência? Não. Se você é uma pessoa rebelde à sua mãe, rebelde ao seu pai, rebelde às pessoas que você diz que ama, que você está aliada, casada, então, como é que você vai ser leal a alguém que você não vê? Então, crer no Senhor Jesus, a crença que Jesus requer, é essa. A gente viver em função dele 24 horas por dia. Isso não é ser religioso, não. Tem nada a ver com religião. Isso tem a ver de vida dependente de Deus, dependente do Espírito Santo. É isso que Deus quer. Porque se eu creio no Senhor Jesus, conforme Ele quer,
conforme ele requer, então automaticamente eu vou ser o melhor marido, o melhor filho, o melhor empregado, o melhor patrão, o melhor irmão, o melhor trabalhador. Eu vou fazer tudo do melhor. Você me ouve agora e você, obviamente, está avaliando, está pesando as minhas palavras. Quando o rapaz ou a jovem crê no seu marido ou na sua esposa, ela vive ou ele vive em função daquela pessoa. Toda a sua vida se resume naquele relacionamento. Não há medo, não há ciúmes, não há brigas, discussões. Não, não há. Porque a crença, quer dizer, há verdadeiro amor. Então você é o melhor marido, ou então você é a melhor esposa, você é a melhor mãe, você é a melhor cuidadora de casa, da sua casa, você é a melhor auxiliadora dele, ele, por sua vez, é o melhor marido, é o melhor pai, é o melhor trabalhador, todo mundo fala bem dele, todo mundo gosta dele. Por quê? Porque ele é um exemplo, seja de marido, seja de empregado, seja de patrão, seja lá o que for. Ele é o melhor profissional, porque ele faz tudo para agradar aquela pessoa que ele abraçou. Assim é com respeito à crença no Senhor Jesus. Essa é a obra de Deus mais importante. Quer dizer, você está casada com o Senhor Jesus, você está aliado, você tem uma aliança com Ele. Se você realmente crê nele, então você é a melhor esposa, é a melhor funcionária, ou a melhor patroa, ou é a melhor cuidadora da casa, é a melhor auxiliadora, você é a melhor mãe, você é a melhor em tudo. Por quê? Porque dentro de você tem o melhor de tudo, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito da excelência. Agora, veja se combina uma pessoa ter o Espírito Santo, por exemplo, o Espírito de Deus, e ser o pior marido. E ser o marido traidor, o marido com amantes, mentiroso, enganador. Não combina. Veja se combina. Você é cheio do Espírito Santo, mas você fala palavrões, o seu comportamento não difere muito do comportamento dos seus colegas. Você é cheio do Espírito Santo, mas você vive falando bobagens, você vive criticando os outros, você vive zoando das outras pessoas, você é um mal pagador, você é uma pessoa desonesta, você é uma pessoa egoísta. Eu pergunto, isso combina com o Espírito de Deus? Isso combina com a crença em Deus? Combina com a crença no Senhor Jesus? Agora você está entendendo, eu acho que agora você vai compreender melhor por que nós temos batido na tecla que no dia 13 nós vamos subir no altar para demandar com Deus a justiça, buscar de Deus a justiça, pedir para que Ele venha julgar a nossa causa. Então nós temos falado que ninguém vai subir ou ninguém deve subir no altar pensando em vingança. Ó Deus, eu venho aqui e eu quero te pedir a morte do fulano, do Beltrano. Não, não é isso. Quem é de Deus, pede justiça para ser beneficiado. Como aquela viúva que insistiu com o juiz, o único juiz daquela cidade, julga a minha causa, até que o juiz julgou a causa dela. E foi benéfico aquele julgamento dele.
E ela foi beneficiada, mas não prejudicou ninguém, não quis o mal de ninguém. Então, o Espírito de Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, é o Espírito da excelência. Quando Jesus disse, a obra de Deus é que creiais naquele que por ele foi enviado, ele está dizendo, a obra de Deus é você viver de acordo com a crença que você diz que tem. Isto é, se você é aquela pessoa que crê que tem o Espírito Santo, você crê que tem o Espírito Santo, então o seu comportamento diário é o melhor. Você é o melhor marido, você é a melhor esposa, você é o melhor obreiro, você é o melhor pastor, você é o melhor engenheiro, você é o melhor construtor, você é o melhor empregado, você é o melhor patrão, você é o melhor em tudo. Você faz o melhor porque dentro de você está o espírito do melhor, que é o próprio Deus. Essa é a obra de Deus. Ora, todas as pessoas que vão conversar com você, que vão ver você, que vão avaliar o seu comportamento, filmar o seu comportamento, hão de dizer, poxa, aquele homem ou aquela mulher, poxa, é um exemplo, puxa vida, eu gostaria tanto de ser como eles. Quer dizer, você vai deixar um rastro de exemplo para os filhos, para os vizinhos, para os colegas, para todo mundo. Por quê? Porque você tem um Espírito de Deus. Agora imagine, quantas são as pessoas, quantos são os crentes que falam em línguas, dizem que profetizam e fazem a obra e pregam o evangelho, mas são as verdadeiras pestinhas dentro de casa. Pestinhas dentro de casa. São péssimas mães, são péssimos pais, são péssimos filhos, são péssimos maridos, esposas, são péssimos obreiros, enfim, são péssimos em tudo. Ora, que espírito tem numa pessoa que só faz o mal? Que tem um mau comportamento? É o espírito do diabo. Então, essas línguas estranhas que a pessoa fala, não tem nada de Deus, é a língua do diabo. O diabo também fala em língua estranha. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é uma das grandes razões do porquê nós temos a campanha do jejum de Daniel, para que as pessoas venham realmente receber o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito do perdão, o Espírito da misericórdia, o Espírito da justiça, o Espírito do que é justo, do que é certo, do que é correto, da verdade, o Espírito da lealdade, da fidelidade, o Espírito que faz de cada um de nós ser o melhor, não no sentido orgulhoso, mas o melhor porque nós realmente somos de Deus. Quem é de Deus tem que ser o melhor, em tudo. Quem é de Deus tem que fazer o melhor. Essa é a obra de Deus. Isso é fazer a obra de Deus. Então, você que me ouve nesse momento, saiba, tenha consciência disso. Quando se tem o Espírito de Deus, então se tem o Espírito da excelência. E se faz, ou se é o melhor. Melhor esposo, melhor esposa, pai, mãe, etc, etc. E eu estava pensando comigo, com meus botões, puxa vida, imagine se na Igreja Universal todos os obreiros fossem assim, né? Imagine se na Igreja Universal todos os pastores e esposas de pastores fossem assim, fizessem o melhor, fossem os melhores, fizessem de tudo o melhor. Jesus iria ser glorificado porque muita gente iria ser convertida sem palavras, apenas com atitude. Eu não precisaria nem pregar o Evangelho, só a minha atitude já faria a diferença. Essa que é a realidade. Embora a gente tenha o trabalho de pregar o Evangelho, Jesus mandou pregar o Evangelho. Mas não adianta pregar o Evangelho e dar um testemunho péssimo.
Não adianta ter um comportamento péssimo, falar de Jesus. Isso é até prejudicial, é melhor nem falar, ficar calado. Então, amiga e amigo ouvinte, avalie bem essas palavras de Jesus. Perguntado o que faremos para realizar as obras de Deus, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Porque quando a gente crê em Jesus, então a nossa vida está totalmente imersa nele, totalmente entregue, dedicada. E nós damos testemunhos com o nosso comportamento, na nossa integridade, na nossa honestidade, na nossa lealdade, na nossa fidelidade. Enfim, nós manifestamos um caráter divino neste mundo, que foi o que Jesus fez. Jesus tinha o Espírito Santo. E porque ele tinha o Espírito Santo, na hora mais atroz da sua vida, quando estava sendo crucificado, ele orou, ele implorou ao Pai em favor daquelas pessoas perversas que estavam machucando ele. Ele implorou ao Pai: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Quer dizer, minha amiga, meu amigo ouvinte, avalie a sua fé, avalie bem se a sua fé está de acordo ou se a sua crença está de acordo com o que disse o Senhor Jesus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A crença que é seguida de justiça, que é seguida de verdade, lealdade, fidelidade, etc, 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 etc. É isso que faz a diferença. E no dia 13, nós vamos ter o dia da justiça, nós vamos subir no altar diante do trono de Deus e buscar a justiça dele, clamar, avocar a justiça dele, mas nós vamos com o coração desprovido, um coração dedicado, um coração totalmente entregue e com a ausência de qualquer tipo de justiça vingativa, justiça que demanda vingança ou mal para quem quer que seja. No dia 13, nós teremos essa campanha da justiça de Deus. No dia 20, nós então começaremos o jejum de Daniel. 21 dias ausentes desse mundo. Nós vamos nos ausentar deste mundo, nos ausentar das informações seculares, para fixarmos nossa mente na palavra de Deus, na meditação na sua palavra, ouvir a sua voz e fazer, então, aquilo que ele quer que seja. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte,
Eu espero que tenha cooperado, colaborado para que a sua fé inteligente venha lhe trazer benefícios, venha fazer de você uma verdadeira expressão neste mundo cruel, maligno, para que Jesus possa ser glorificado na sua vida. Dia 20, então, desse mês, terceiro domingo deste mês, nós estaremos começando o jejum de Daniel, de 21 dias, 3 semanas, imune a todas as informações seculares e buscando apenas absorver os pensamentos de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário, nesta emissora.